A paz do Senhor Jesus, amados. Eu me chamo Jefferson, e hoje contarei sobre o arrebatamento que tive, onde fui levado à primeira cidade do paraíso. Como o apóstolo Paulo disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. Mas antes de ouvir esse testemunho, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para mais testemunhos. Bom, agora vamos lá. Era um belo dia de quinta-feira e meu patrão tinha me liberado do serviço mais cedo. Quando cheguei em casa, aproveitei para ler a Bíblia. Eu estava lendo em 1 Coríntios 2, chegando no versículo 9 eu comecei a meditar nele. Ela diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu comecei a pensar no céu e lembrar de passagens que falam sobre o céu. Na palavra diz que Jesus foi preparar nosso lugar. Quão maravilhoso deve ser esse lugar que Ele preparou para nós. E eu fiquei lá meditando quando ouvi uma voz atrás de mim. Era a voz do Senhor. Ele me disse: hoje te levarei a uma terra maravilhosa, a uma terra que todos os santos almejam ir, a uma terra que os que seguirem o caminho verão e viverão lá. Hoje virás ao paraíso. Você verá a maravilhosa cidade de Deus. Você experimentará a inexplicável alegria que há no céu. Eu conseguia ver a Jesus. Ele estava brilhando muito. Suas vestes eram branquíssimas. Ele tinha uma coroa com muitas estrelas. Das mãos e dos pés dele ainda escorria sangue. Eu me senti tão feliz. Eu estava tão alegre. O Senhor ia me levar ao céu. Então minha alma saiu do meu corpo pelo telhado da minha casa, foi se dobrando até o canto, ficando como se não tivesse teto. E Jesus e eu começamos a subir, e subimos muito rápido. Quando já estávamos lá no alto, vi várias pessoas subindo também. Todas elas tinham vestes branquíssimas e brilhantes. Eram vestes da qual eu jamais vi cor e brilho que se comparasse. Essas pessoas subiam em grande velocidade como se fosse um foguete. Eu também estava indo nessa velocidade. Essas pessoas que estão subindo são aquelas que venceram o mundo, que resistiram até o final, que se entregaram a Cristo e que seguiram a sua palavra. São os que escaparão da corrupção deste mundo. Muitos sofreram para se separar deste mundo para falar da palavra do Senhor, para não fazer o que desagrada a Deus. E agora estão voltando para casa para receber o consolo do Senhor que o mundo não pode dar. O Senhor disse: Jefferson, você reparou que uns têm luz mais brilhante que outros? Eu comecei a observar as pessoas, e era verdade. Umas brilhavam muito e tinham uma luz intensa, outras brilhavam menos. E o Senhor disse: os que têm luz mais forte são aqueles que conseguiram mais almas na terra. Eles não tiveram vergonha de pregar o Evangelho. Onde eles estivessem, eles falavam de mim, eles oravam pelos outros, ajudavam os pobres e necessitados. Quando você voltar, diga ao meu povo para não terem vergonha de pregar a minha palavra. Eles devem evangelizar e alertar o mundo. Os santos que têm menos luz são aqueles que conseguiram menos almas. Todos são chamados para falar da minha palavra, seja ao seu vizinho, aos seus amigos, família ou a multidões. Há trevas no mundo, mas você deve ser a luz e instrumento do Espírito Santo. E eu estava observando os santos subirem e percebi que tinham sinos nas pontas das roupas deles. Enquanto eles subiam, os sinos faziam barulho. Perguntei ao Senhor por que eles tinham sinos nas roupas e Ele disse: quando esses santos redimidos estavam na terra, esses sinos eram a voz do meu Espírito em suas consciências e mentes. Sempre que eles caíam ou pecavam, o meu Espírito, o Espírito Santo, tocava aquele sino dentro deles, lembrando eles do pecado, dizendo para eles se arrependerem para pedirem perdão por seus pecados. Sempre que meu Espírito tocava esse sino dentro desses santos, eles davam ouvido e se arrependiam dos seus erros. Eles venceram porque correspondiam à reprovação e convicção do Espírito Santo. Eles tomaram medidas para corrigir e reparar seus erros sempre que a campainha era tocada em suas almas. Meus filhos não estão sozinhos nesse mundo, eu deixei o Consolador cuidando deles. E Ele está sempre lá tentando convencê-los do erro para que sejam salvos. Ele tocará o sino e dirá a você: esse é o caminho, siga Ele. Quando meus filhos não respondem mais ao meu Espírito, quando eles ignoram a correção, tem um perigo. Ele vai parando de tocar esse sino, pois a pessoa não dá ouvidos e ignora Ele. Se isso acontecer com alguém, essa pessoa não é mais minha. Ela afastou o Santo Espírito de si, ignorou Ele. Eu, Espírito e o Pai somos um. Se o Espírito não estiver em você, eu não estou em você. Está escrito em Efésios 1.
13 e 14 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essas pessoas se afastaram do Senhor. Se você está nessa situação, busque novamente a Ele, busque mais. Você pode achar que pecar um pouco não é nada demais, mas saiba que se você continuar assim só vai se afastar mais e mais do Senhor e quando perceber perdeu sua salvação. E o Senhor me disse: Jefferson, diga a eles que não entrarão lá os impuros, os mentirosos, os que não obedecem às minhas palavras e o que eu vos mandei. Arrependam-se, pois o que é impuro não herda o que é dos santos. A criatura não recebe o que é para os filhos. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Enquanto o Senhor falava, vi os santos movendo-se mais rápido. E o Senhor disse: Não há mais tempo, o tempo acabou. Esses santos estão ansiosos para ver o reino que eu preparei para eles, onde viverão para sempre em paz com imensa alegria. Jefferson, avise ao povo para buscarem a mim. Eu fui à terra, sofri muito e morri para salvar vocês. Eu queria que todos compreendessem a verdade. Queria que abrissem seus olhos e vissem que esse mundo é do maligno e que ele trama e trabalha o tempo todo para desviar os filhos e para manter os seres humanos cativos. Eles não percebem que estão presos nas garras de Satanás, presos nos vícios e na dependência de coisas desse mundo. Eu queria salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Após essa fala do Senhor Jesus, eu parei para pensar um pouco e vi, realmente, muitas pessoas dizem que querem ir para o céu. Mas se elas amassem mais o céu do que esse mundo, elas largariam essas coisas para buscar a Cristo. Jefferson, meu servo, diga a eles que há um mundo de paz e alegria esperando pelos que me seguirem. Bom, nós continuamos a subir, e eu vi aquela multidão de pessoas. Haviam pessoas de todos os povos, línguas e nações ali no meio. Havia africanos, asiáticos, europeus. Havia todo tipo de gente lá. As almas passaram por uma certa altura que seus corpos começaram a ser transformados. Quando essas pessoas chegaram nesse lugar no espaço, eles não eram mais africanos ou europeus. Eles foram transformados em seres de luz. Eles tornaram luzes radiantes que brilhavam intensamente como as estrelas. Suas peles viraram luz. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Eles foram libertos de sua natureza humana e corrupta. Eles estavam vestidos com luz transparente. Eu fiquei maravilhado vendo isso. E o Senhor disse: Minha palavra purifica e santifica, e aqueles que são purificados vencerão a decadência e a corrupção para serem vestidos da imortalidade. Eles serão vestidos com um corpo incorruptível e imperecível para viverem para sempre. Esses santos abandonaram a imperfeição e caminharam para a verdadeira perfeição. Meu povo deve mudar pela minha palavra. A disposição do coração das pessoas é o que as salvará. Quando você se comprometer a se purificar e se santificar largado das questões dessa vida, você será salvo. Colossenses 3, versículos 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E nós finalmente chegamos. Nós estávamos todos no portão do céu. Havia uma grande luz saindo de um imenso portão pelo lado. E quando o portão foi aberto, os santos entraram. Eu entrei por último e me deparei com um lugar maravilhoso. Era uma cidade enorme, imensa, maior do que reinos da terra. A cidade era linda e brilhante. Eu me perdi em admiração. O Senhor me deixou e enviou um anjo para estar comigo. O anjo chegou em mim e falou comigo, mas eu não ouvi. Estava perdido, maravilhado. Eu estava impactado com tanta beleza. O anjo disse: Seja bem-vindo, Jefferson. O que você vê são as 47.000 cidades do paraíso. O reino dos céus era maior que qualquer reino da terra. A altura, a glória e a vastidão inconcebível deste domínio de luz nunca podem ser completamente entendidas. Eu falava comigo mesmo quando disse: Eu não vou voltar à terra, vou ficar aqui para sempre. Eu vi os recém-chegados admirando a cidade celestial completamente perdidos em admiração. A calçada da cidade era de ouro transparente.
Eu fui me movendo por aquele lugar e vi criaturas novas nascendo. Eram criaturas que eu nunca tinha visto. Eram criaturas novas que nasciam. O Senhor criava a cada segundo uma nova criatura. Os santos recém-chegados ficaram maravilhados. Os anjos e as criaturas vivas ficaram admirados com as novas espécies que foram chamadas à existência no mundo celestial pelo Senhor. Os santos estavam de joelhos, pois ficamos maravilhados e admirados ao descobrir novas criações e coisas novas que eram feitas a cada segundo nesta terra de maravilhas de Deus. As criaturas vivas e os anciãos exaltavam a Deus. Eles disseram: nós te reverenciamos. O Senhor vive para sempre. O Senhor tudo criou. O Senhor faz tudo novo. A ti pertence toda inteligência e sabedoria. Sua inteligência é incompreensível. Seus caminhos transcendem nosso entendimento e razão. Ao Senhor seja toda a glória, irmãos. Eles estavam ajoelhados o tempo todo para adorar aquele que vive para sempre. Eu vi que no paraíso de Deus não havia corrida, pois todos os santos do céu brilhavam intensamente como as estrelas que vemos no céu. Eu vi bandeiras voando no paraíso de Deus em que estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Havia luz intensa, relâmpagos e trovões. Ouvi de longe o rugido dos redimidos louvando ao Senhor. Esses santos do céu tinham inscrições em suas testas e mãos que diziam: Palavra de Deus. No céu havia a infraestrutura pública que é a comunidade dos santos. Esses são tesouros que o Senhor colocou à disposição de todos os cidadãos do mundo celestial. Eu vi a propriedade pessoal que era a recompensa daqueles que serviram ao Senhor em suas vidas e caminharam em santidade. Eu perguntei ao Senhor sobre a luz dos santos do céu. O Senhor disse: eles se mantiveram puros e longe de qualquer contaminação e manchas sexuais. Eles se lavaram na água da palavra. Assim eles estão brilhando e são para sempre a luz e as estrelas da eternidade. Nesta cidade vi animais terrestres e animais celestiais, que não existem na terra. Foi impressionante ver aqueles animais desconhecidos. Eu vi muitos animais de várias cores, muito diferentes e lindos. Só havia paz e alegria naquele lugar. Eu vi uns cidadãos do reino se abraçando e dando presentes uns para os outros. Eles vivem em comunidade. Eles eram uma grande família que agora vivem juntos lá no céu. Eles não tinham desejo uns pelos outros, e eles não viviam como casados. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Nós fomos ao serviço da pátria onde cada alma era guiada para sua própria casa e local de descanso que foi preparado para ela. Essas casas ficam em uma das 7.000 cidades do céu. Eu vi milhares de cidades douradas. Haviam cidades construídas no topo de montanhas, elas estão totalmente cercadas por paredes maciças. Eu vi um arranha-céu com 1000 andares. Me perdi admirando o céu. Cada cidade ficava em um lugar e elas ficavam separadas umas das outras. O Senhor me levou à primeira cidade do reino dos céus. Ela tinha uma parede muito grande dourada com todos os tipos de pedras preciosas que brilhavam muito. E eles cantavam canções que eu nunca havia ouvido. Eram canções celestiais. Na muralha da cidade estava escrito Cidade dos Abandonados. Eu perguntei ao Senhor o que significa e ele disse: essa é uma cidade que eu criei para os meus servos. Eles buscavam e batalhavam para vencer, mas no meio do caminho falharam, caíram em pecado, morreram e perderam a sua salvação. O que foi construído para eles está ali. E eles foram lançados nas trevas por seus pecados. Diga às pessoas para lutarem o bom combate da fé até o fim, pois o final é extremamente importante. E os anjos que guardavam a cidade cantavam: ai daqueles que receberiam essa cidade. Você abandonou as recompensas e os frutos do seu trabalho. Ó, quem lucrará com o fruto do seu trabalho e labuta? Você largou suas recompensas por servir a Deus. O verdadeiro objetivo é chegar no reino dos céus. Porque vocês se apegaram a coisas que apodrecem e que acabam ao invés de se apegar no Senhor e no reino dos céus que serão para sempre. Irmãos, devemos lutar pelas coisas eternas, e devemos usar nosso tempo na devoção diária que garante nossa salvação. Como orações, leitura da Bíblia, e serviço a Deus, pois tudo o que vemos na terra passará quando morremos. Nossos filhos e nossas mulheres não estarão do nosso lado no dia do julgamento. Estaremos sozinhos. Entenda que se o arrebatamento da igreja demorar, a morte virá como um ladrão. Um dia a morte nos surpreenderá quando não esperávamos. Eu fui observar aquele reino. Nele havia ouro e muitas pedras preciosas, muita riqueza, casas lindas que nunca serão habitadas pelos seus donos, pois eles escolheram agradar a carne deles. Eles preferiram as coisas do mundo. Os que receberiam este lugar foram lançados nas trevas.
Isso me fez lembrar de um irmão da igreja que faleceu. Um dia depois da morte dele, um outro irmão teve um sonho dele falando: Por favor, ore por mim, pois onde eu estou não é um bom lugar. Irmão, o trabalho que você faz para Deus não é em vão. Há uma recompensa eterna esperando por você. A maneira como você anda a cada segundo, minuto e dia garantirá as suas recompensas e tesouros eternos. Você deve estar se santificando a cada segundo, a cada minuto e a cada dia. O arrependimento nunca deve ser adiado, pois muitos planejaram se arrepender amanhã, mas eles nunca chegaram ao amanhã. Jefferson. Eles morreram e abandonaram sua herança. Você deve retornar ao seu primeiro amor, irmão. Nós entramos na cidade abandonada e não havia ninguém lá dentro. Eu estava observando as casas e cada casa tinha o nome de uma pessoa. As casas eram maravilhosas. Eu vi uma mansão com o nome de Saul, que foi rei em Israel. Ele foi escolhido pelo povo para ser rei, mas ele acabou desobedecendo uma ordem de Samuel e ele ofereceu sacrifício a Deus no lugar de Samuel. Davi foi escolhido por Deus para ser rei no lugar de Saul. Daí pra frente só piorou a situação dele. Ele tenta matar Davi muitas vezes e no final Saul se lançou sobre uma espada em campo de batalha para não ser morto pelo inimigo. Ele desagradou ao Senhor, não foi obediente. E a casa dele está aqui. A casa dele é maravilhosa, é coberta de ouro. Em suas colunas tem pedras preciosas. Dentro há vários cômodos. Lá também havia uma bela e grande piscina. Essa mansão é maravilhosa. Lá dentro em cima da mesa havia comida preparada para ser servida, mas ele foi desobediente ao Senhor. Mateus 8:12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, caso você deseje algo aqui neste mundo, um carro, uma casa, você vai trabalhar e lutar para conseguir. No entanto, quando você morrer vai ficar tudo por aqui e outras pessoas vão usufruir disso. Portanto, devemos trabalhar por coisas imperecíveis e eternas e não por coisas passageiras e temporárias. Qualquer coisa que Saul tinha ou poderia ter aqui na terra não se compara com o que ele teria lá no céu. Ele perdeu sua vida eterna, sua mansão no céu por coisas perecíveis da terra. Marcos 8:36. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Enquanto eu estava lá, vi que mais pessoas vinham visitar este lugar. Muitas pessoas de todas as partes do céu vieram visitar este lugar. Essa cidade era um testemunho eterno de que muitos acumularam riquezas na terra e falharam na batalha para ter a vida eterna. Muitos se importam mais com as coisas do mundo do que com a presença de Deus. A luz que brilhava sobre os santos também brilhava sobre a cidade. Lá não precisa de sol para iluminar, pois o Senhor é a luz daquele lugar. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor veio a mim e disse: Jefferson, o que você viu aqui conte aos outros, alerte o povo para buscar a salvação. Eu não queria ir embora, queria permanecer lá, estava tão bom lá em cima, e quando percebi, estava no meu quarto de novo. Eu me levantei já indo pro joelho dando glórias a Deus e agradecendo por Ele ter me levado ao céu. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu testemunho. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo testemunho.